Fala galera, sejam bem-vindos ao ADT Jus. Está começando mais um episódio. E hoje o nosso convidado especial será a Lei número 9.433, que trata sobre a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. E galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aí embaixo. Vamos lá? Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal e altera o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Título 1 da Política Nacional de Recursos Hídricos. Capítulo 1 dos Fundamentos. Artigo 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. Inciso 1. A água é um bem de domínio público. Inciso 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Inciso 3. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Inciso 4. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Inciso 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 6. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Capítulo 2 dos Objetivos. Artigo 2º. São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Inciso 2. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Inciso 3. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado dos recursos naturais. Inciso 4. Incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Capítulo 3 das Diretrizes Gerais de Ação. Artigo 3º. Constituem diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. A gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Inciso 2. A adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Inciso 3. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Inciso 4. A articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com planejamentos regional, estadual e nacional. Inciso 5. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Inciso 6. A integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Artigo 4º. A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum. Capítulos, capítulo 4 dos Instrumentos. Artigo 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1. Os planos de recursos hídricos. Inciso 2. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Inciso 3. A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Inciso 4. A cobrança pelo uso de recursos hídricos. Inciso 5. A compensação a municípios. Inciso 6. O sistema de informações sobre recursos hídricos. Seção 1 dos Planos de Recursos Hídricos. Artigo 6º. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Artigo 7º. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo. Inciso 1. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Inciso 2. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo.
Inciso 3. Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, ou identificação de conflitos potenciais. Inciso 4. Metas de racionalização de uso, aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Inciso 5. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para atendimento das metas previstas. Incisos 6 e 7 vetados. Inciso 8. Prioridades para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Inciso 9. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Inciso 10. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas à proteção dos recursos hídricos. Artigo 8º. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Seção 2. Do enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água. Artigo 9º. O enquadramento dos corpos de água em classes segundo os usos preponderantes da água visa a: inciso 1. Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Inciso 2. Diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Artigo 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental. Seção 3. Da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Artigo 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Artigo 12. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos. Inciso 1. Derivação ou cooptação de parcela de água existente em um corpo d'água para o consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Inciso 2. Extração de água de aquífero subterrâneo para o consumo final ou insumo de processo produtivo. Inciso 3. Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Inciso 4. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Inciso 5. Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. Parágrafo 1º. Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. Inciso 1. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Inciso 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Inciso 3. As acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. Parágrafo 2º. A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso 8 do artigo 35 desta lei, obedecida a disciplina da legislação setorial específica. Artigo 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. Artigo 14. A outorga efetivar-se-á por ato de autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder a outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. Parágrafo 2º. Artigo, Parágrafo 2º vetado. Artigo 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias. Inciso 1. Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Inciso 2. Ausência de uso por 3 anos consecutivos. Inciso 3. Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Inciso 4. Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental. Inciso 5.
Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas. Inciso 6. Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. Artigo 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, renovável. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. A outorga não implica alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Seção 4. Da cobrança do uso de recursos hídricos. Artigo 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva. Inciso 1. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma dis- indicação de seu real valor. Inciso 2. Incentivar a racionalização do uso da água. Inciso 3. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Artigo 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga nos termos do artigo 12 desta lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos devem ser observados, dentre outros: inciso 1, nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu regime de variação. Inciso 2, nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do afluente. Artigo 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados. Inciso 1. No financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos. Inciso 2. No pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 1º. A aplicação nas despesas previstas no inciso 2 deste artigo é limitada a 7,5% do total arrecadado. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, à qualidade, à quantidade e ao regime de vazão de um corpo de água. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 23, vetado. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 9.433, que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho e deixe seu comentário. É isso aí, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.